Todo mundo tem culpa no Flamengo, né? A diretoria tem culpa, os jogadores têm culpa. Mas, assim, o Sampaoli, assim, o cara tá há um tempo no Flamengo, sabe, Plio? Então, assim, ele mantém essa forma de jogo que a gente fala de posicional, que ele bate nessa tecla, né? De um jogo de jogadores mais posicionados, que a bola tem que chegar. Mas ele e não combina. Então, mas aí é o erro da diretoria, Luga. De você olhar para um cara e não ter uma conversa com ele e entender a forma como ele joga. Essa é a culpa da diretoria. Aí eu ia chegar nisso quando o Plihal falou. Ele, como profissional, ele tem que ter um entendimento de grupo, de olhar. E assim, a gente imagina que o treinador de futebol ele tem um leque. Então, mas tudo bem, Plínio. Então, se nunca teve, assim, é inimaginável ele trabalhar no Flamengo. E Plínio, mas ele deu uma entrevista falando... 31 jogos, 31 escalações diferentes, Plínio. Isso não tem lógica. Meu querido, vamos acompanhar aqui agora o debate sobre a situação de Sampaoli no Flamengo. O Fábio Luciano deu uma verdadeira aula sobre o assunto, falando sobre o Sampaoli, falando, sabe... Vai ter alguns bastidores aí também que o Plihal vai trazer pra gente, alguns detalhes. Então você que tá aí, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o seu like que é muito importante, deixa o seu comentário também que é muito importante e vamos acompanhar o debate aqui que tá bem bacana. Assiste até o final que vale muito a pena, a gente vai reagir, vai comentando por cima aqui e também no final do vídeo tem uma palhinha minha, tá? Vamos lá, galera. Começando pelo dono da casa. O Flamengo, Fábio Luciano, os jogadores, pelo que aconteceu em Assunção, a diretoria também ouviu bastante das tribunas, mas os jogadores ouviram todo tipo de xingamento a partir do aquecimento. Xingamentos, vaias e que tais. Depois do hino nacional, como é que o jogador se sente depois de uma eliminação? É claro que existe um abatimento, por menos comprometido que o time seja, ou que tenha se demonstrado em campo, se mostrar em campo. A gente quer imaginar que os caras sentiram o golpe da eliminação precoce na Copa Libertadores, voltando a campo nesse cenário. Após a eliminação pro Olímpia, é lógico que esse movimento ia acontecer na arquibancada, né? Os caras já vão preparados. Já vai preparado. Eu joguei no Flamengo, eu sei como é, né? Eu sei como é isso, após uma sequência de derrotas, você sente o clima do dia a dia dos flamenguistas, que o movimento te leva a isso, né? Você chegar no Maracanã e você ser criticado ali logo no aquecimento. Eu tenho certeza que esses caras ali na preleção já entendiam o que ia acontecer e se prepararam. O que chama atenção, Plihal, isso é o Flamengo que vai ter que novamente se reconstruir, é o abatimento, né? Então, assim, é um time que você percebe com pouca vibração, né? Com baixa intensidade, confiança diminuída. São ótimos jogadores, né? Na maioria das posições são craques da posição, mas que hoje se tornam comuns, né? Por esse abatimento, por essa falta de confiança. Abatimento ou nhaca, Capito? Plihal, eu ainda coloco como esse jogo do São Paulo como abatimento do jogo do Olímpia, né? Agora, a nhaca é uma coisa mais pesada, assim. Eu acho que tem muita participação, enfim, das ideias do São Paulo, né? Eu acho que aí criou um ambiente, um dia a dia bem complicado, sabe? Não vou falar de desinteresse, mas de problemas de relacionamento mesmo. E aí, se o treinador falou uma coisa que você não aceita, é difícil você absorver, né? Então, acho que isso foi se alimentando e chegou ao ponto que o Flamengo está hoje, Fabuloso. Que é um time... Tinha mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Como sempre. E o time se apresentando daquele jeito é muito estranho, né? É estranho, né? É o reflexo da eliminação do Olímpia, né? Eu quero destacar o São Paulo. Calma, já vamos falar do São Paulo. Já vamos falar do São Paulo. Eu gosto de falar das coisas que eu gosto, né? Mas do Mengão, do jeito que se apresentou ontem. É estranho, né? É até entendível, né? Porque vem da eliminação, você... Não é entendível, lotado, não. Mas não é aí que você tem que dar uma resposta? Exatamente. Mas é difícil, né? Não é fácil. Resposta imediata não é fácil, né? Você, com 50, 60 mil pessoas, vai sair aquecer, já toma uma vaia, é criticado, é xingado, o jogador dá uma sentida, bate o desânimo, né? Aí no vestiário tem problema, você não entende o treinador, tá com problema com o treinador, não absorve o que o treinador quer, o treinador fala, acaba acontecendo várias coisas que eu não sei o que pesou naturalmente mais. dá uma desanimada. Não sei o que pesou. Praz, é difícil interpretar certo, porque a gente não tá lá dentro, aquela história. Mas se foi abatimento ou saco cheio mesmo do treinador. Plihal, assim, eu acho que é um somatório de coisas. Veio lá de trás daquela briga do Pedro, da briga não, da agressão ao Pedro, né? E
isso reflete no grupo, porque o ambiente fica carregado, aí o São Paulo não, pelo que falam, o São Paulo não se posicionou da maneira que o grupo gostaria que ele se posicionasse. Aí já Na verdade, ele não se posiciona, né? Já gera mais um ruído. Aí vem uma... O São Paulo, um tempo atrás, já tinha falado... A gente discutiu no programa até aqui, que diz que o time rendia mais ou se concentrava mais em jogos de Copa. Sim. Aí tu vai e perde a principal Copa, que é a Libertadores. Aí tu vem pro Brasileiro na véspera, acho que o Botafogo tinha ganho um jogo de virada. Sim. Uma vitória ali deixaria a diferença muito grande ainda. E tu olha para a tabela do Brasileiro, tu sabe que é difícil chegar, né? Então, assim, eu acho que é uma série de coisas. E a parte mental também, cara. Os caras sentiram. Ah, mas são jogadores que estão acostumados com isso, mas são seres humanos, cara. São seres humanos. E aí vem com uma coisa atrás da outra, é um somatório. E, porque, assim, me chamou a atenção também essa letargia do Flamengo. Assim, cara, e não é com a bola... Esse Flamengo recente, eu não me lembro de uma apresentação. Sem a bola, o Flamengo nunca vai ser um time intenso, um time brigador. Por que não vai ser? Com a bola, é um time dinâmico. E a gente não via nisso. E até na reação dos jogadores, quando perdiam uma bola, quando o jogador não dava certo, sabe? Dava pra ver que tava vi a imagem pesado, na hora do pênalti. Nenhum jogador vibra com o pênalti. Nos acréscimos do segundo tempo. Por quê? Porque já sabe que um ponto vai tirar... mas melhor não, mas vai tirar pro Botafogo, que tá 15 na frente. É difícil. De novo, eu já vi time se autodestruir, mas desse jeito. E tudo começou na melhor semana do ano. Quando os caras tocam 2-0 no Grêmio, no meio da semana, na Arena do Grêmio, poderia ter sido 3-4, e 3 dias depois viram um jogo no finalzinho contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Aí no vestiário, o preparador físico solta um murro na boca do centroavante de reserva, e aí a coisa se perde desse jeito. E aí eu tenho que ser coerente, sempre tenho que ser coerente com o que eu sempre falo e penso, né? Quando um time vitorioso, principalmente no Brasil, como últimos anos foi Palmeiras ou Flamengo mesmo, sempre se superdimensiona o treinador. Eu sempre falo, não, aqui são os jogadores, 90% do protagonismo. O treinador é consequência. Agora vejo que se critica muito a Sampaoli, que quando chegou, todo mundo sabia, o historial dele é de relacionamento complicado com os jogadores. Não é novidade para ninguém. Para ninguém, mas tem um trabalho técnico interessante. Para alguém deve ser, Plio. Então é muito competente. Mas aí você vê... Praz, o cara voltou a falar com o Pedro, depois de tudo que aconteceu, hoje. Mas a gente tem exemplos de outros times, Plirra. Não interessa, mas a gente vai ir para outros times depois, mas tem exemplos. A derrota com o Olímpia vai em cima dos jogadores. Não tem nada a ver. Quando você perde assim contra um time inferior dentro do campo, bola parada, na atitude, é os jogadores. E você dentro do campo que tem que administrar isso aí. E a apresentação contra São Paulo também, realmente, eu até estava com medo desse jogo. Falei, pô, os caras agora vão vir com tudo, né? Com raiva, com o ego, né? Ferido. O Flamengo, quase que a linguagem corporal era de um time que estava ausente, que não estava comprometido, que estava pesado, não sei, não era um time vitorioso e ganador. Então eu acho que, assim, neste momento, como quando nos éxitos, a gente sempre fala que o jogador é o protagonista, não o treinador, aunque aqui em Brasil se gosta muito mais de superdimensionar o treinador, neste momento o elenco do Flamengo tem que ter uma profunda autocrítica, né? Porque se há problema com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho, agora com o Sampaoli, antes com o Portuguesa, com o Paulo Sousa. Então, acho que o negócio está se é que é verdade, né, que tem essa disputa ou essa falta de comunicação, talvez seja só fofoca. Mas está bem evidente, né? Obviamente que, neste momento, realmente, o que todo mundo sabia do complicado de Sampaoli no relacionamento, neste momento, o peso e a responsabilidade realmente tem que cair em cima do elenco, né? E, obviamente, dos principais jogadores. Para ser coerente é o que eu sempre penso e falo, né? Uhum. Luiz, nesse clima, nesse estado de espírito, periga o Flamengo perder uma vaga para a final? Praticamente ganha na quarta-feira contra o Grêmio? Tá 2-0 na frente, jogando em casa e o Maracanã vai estar lotado de novo. Plirra, eu acho difícil. Eu acho difícil pela qualidade, né? Pelo que os jogadores estão vendo nesse exato momento, as críticas que estão caindo, as cobranças, e eu acho que eles vão dar uma resposta... Aí a resposta vem. Provavelmente é um jogo decisivo, praticamente o brasileiro já está quase impossível. Praticamente. O caminho é a Copa do Brasil, né? E com 2-0, o Grêmio tendo que sair para jogar, eu acho que muito difícil
o Flamengo perder esse jogo. No futebol, tudo pode acontecer, né? A gente já viu muitas coisas em jogos aí, vários jogos, coisas impossíveis acontecerem, mas... Se o Flamengo joga contra o São Paulo, peligra de perder 2-0. Se jogar do jeito que jogou ontem. Ah, não, mas eles não vão entrar. Eles não vão entrar. A atmosfera do Maracanã vai ser diferente. Jogo decisivo. O recado do torcedor flamenguista foi nesse jogo. Puxão de orelha foi ontem. Exatamente. Então, assim, é bem exatamente isso. Como contra o Olímpia, isso. também pode perder o 2-0 também. Assim, esse xingamento no aquecimento, a hora que dá o nome no... Isso foi um recado pro Flamengo, né? Então, acho que não vai repetir esse... Não vai, né? O cenário do Maracanã contra o Grêmio vai ser um cenário de apoio, de atmosfera de decisão de campeonato. Aí o Flamengo é muito forte. Os 15 primeiros minutos a gente vai ditar muito. Se eu sou o Renato, é difícil o Grêmio conseguir virar 2-0 para ir pros pênaltis. O Grêmio tem que fazer 3 para eliminar o Flamengo. É muito difícil. Até porque o time do Flamengo é melhor que o do Grêmio. Agora, se eu sou o Renato, cara, eu ia tentar a cartada no começo do jogo. Para tentar fazer esse ambiente do Flamengo que está carregado ficar mais pesado. Porque tu imagina só, é difícil, Começa o jogo com o Flamengo nessa letargia que estava contra o São Paulo e o Grêmio em cima. Cara, o Maracanã 60 mil... É pesado. Tira contra já é pesado. Só para a gente vai falar do São Paulo um pouquinho, mas só fazer uma observação, que eu até falei isso na segunda-feira, assim, com relação, como o Lugano falou, né, todo mundo tem culpa no Flamengo, né? A diretoria tem culpa, os jogadores têm culpa, mas assim, o Sampaoli, assim, o cara tá há um tempo no Flamengo, sabe, Plio? Então, assim, ele manter essa forma de jogo que a gente fala de posicional, que ele bate nessa tecla, né? De um jogo de jogadores mais posicionados, que a bola tem que chegar e não combina. Então, mas aí é o erro da diretoria, Luga, de você olhar para um cara e não ter uma conversa com ele e entender a forma como ele joga. Essa é a culpa da diretoria. Aí eu ia chegar nisso quando o Plihal falou. Ele, como profissional, ele tem que ter um entendimento de grupo, de olhar e assim, a gente imagina que o treinador de futebol tem um leque. Então, mas tudo bem, Plínio. Então, se nunca teve, é inimaginável ele trabalhar no Flamengo. E outra coisa, mas ele deu uma entrevista falando... 31 jogos, 31 escalações diferentes, Plínio. Isso não tem lógica. Isso é ego, vaidade pessoal. Porque, assim, o Flamengo, em muitos momentos, teve jogadores à disposição. Então, assim, parece que é um carimbo que ele quer dar, de tipo assim, eu não vou repetir escalação no Flamengo, e não sei o motivo, né? Não sei o que passa na cabeça dele. Eu nunca tinha visto isso, né? De você ter a obrigação, que parece que ele tem uma obrigação de não repetir escalação. Em um cenário que você treina muito pouco, né? Que você treina alguns dias, você descansa outros, que você dá condicionamento e entrosamento para o time também dentro dos jogos. Eu não estou falando para ser um Jorge Jesus que repetia a escalação todos os jogos, mas você manter uma frequência, porque o Flamengo erra tanto defensivamente. Porque o Davi Luiz joga um dia com o Léo Pereira, o outro dia com o Pablo, aí o Pablo joga outro dia com o Fabrício Bruno joga com o Léo Pereira. Então não tem como, Plihal. Então, assim, o que me chama a atenção é não ter ninguém na diretoria do Flamengo que chama o cara para uma conversa, sabe? Assim, você é um funcionário como os jogadores, você precisa entender o que é Flamengo, a gente tem que tentar encontrar um entrosamento pro time, fazer esses jogadores, a gente só pode cobrar deles quando você dá a liberdade para eles fazerem o que eles sabem de melhor. Então, assim, o jogador tá muito cômodo. Mas o problema, Fábio, o problema é quando o jogador... tu falou de dar liberdade pro jogador, quando o jogador faz o que é melhor, rende no melhor dele. Sim. Mas o problema é que quando o jogador rende de uma maneira e o treinador pensa de outra. E aí, essa conversa pode ter sido agora, mas ela teria que ter sido no começo. Não, atrás. Quantos clubes no Brasil, Plihal, tu chuta que conseguem ter essa leitura quando vão contratar um treinador? Impressionante. O Santos trocou agora trouxe esse treinador, ele trouxe o Diego Aguirre. Tu acha que o Santos sentou com o Diego Aguirre e entendeu a maneira que o Diego Aguirre pode jogar, fez a leitura do perfil do plantel do Santos? Tu acha que em vários clubes, tu acha que acontece em quantos por cento? 0,0001%. Os caras contratam pelo nome, quanto mais organizado, quanto mais estrutura você tem, enfim, quanto mais caminhos você conhece de vitória, né, que o Flamengo é um time vencedor, você vai aprender alguns mecanismos. Eu até fui um pouquinho ingênuo, porque eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, nas primeiras entrevistas do São Paulo, e até hoje, nas coletivas, eu acho que ele está até mais humildão do que nos outros clubes, pelo menos os clubes aqui no Brasil, Santos e Atlético Mineiro, sabe? Falando um pouco mais pausado, mais assim, mais pacato, uma linguagem corporal, como gosta de falar e de observar o Lugano, diferente. Mas no dia a dia do clube, internamente, pelo jeito tá igualzinho. O Fábio Luciano, ele simplesmente deu uma aula ali, falou tudo. Por mais que a gente saiba, os jogadores do Flamengo têm culpa e muita. Mas, velho, não é possível. São 31 jogos,
31 escalações diferentes. O cara é teimoso, velho. O cara é teimoso. O cara foi falar com o Pedro ontem. De ontem pra hoje ele foi falar com o Pedro, depois de 16 dias que ele tomou um soco na boca. Não tô aqui saindo em defesa completa do Pedro. Ele teve um ato de indisciplina, foi punido por isso, de forma justa. Mas, gente, o técnico tem que ter gestão do elenco. Tem que ter gestão do elenco. Agora, os jogadores, o que o Plihal falou é verdade. Ninguém vibrou com pênalti no Luiz Araújo. Eu também percebi isso. Inclusive, tem um vídeo aí rodando pelas redes sociais falando sobre isso. Esquisito. Inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão. Saudações rubro-negras.